Hello, povo! Estamos de volta. A notícia não é muito boa, porque eu prometi a vocês que a gente tinha terminado genética, mas a gente começou a evolução e aí a gente chegou num ponto que juntou genética e evolução. E aí, mas eu prometo também que essa aula e depois a gente vai estudar só mais uma de evolução e finaliza o assunto, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai estudar genética de populações. Vocês vão ver que isso tem a ver com evolução e genética. Antes de a gente começar a falar realmente, uma coisa que um exemplo que eu trouxe para ilustrar para vocês, tem lá no livro de vocês, é o seguinte: aquela história de que quando você vai tomar um antibiótico e o médico fala assim, ó, tem que tomar 7 dias seguidos. Aí você toma 4 dias e sua garganta tá muito melhor, porque você foi tomar porque a garganta estava inflamada. Aí você fala, já tô bom, não vou mais tomar. E aí o que acontece? Você pode voltar a ter uma infecção e dessa vez ainda mais forte. Por que isso acontece? Porque quando a gente tem uma população, naturalmente, essa população tem uma variação genética. E vocês já viram o que é a variação genética, né? Então, quando vocês têm essa variação genética, significa que esse indivíduo é diferente desse porque ele vai ter um gene diferente. Então, por exemplo, esse é azão azão e esse aqui é azinho azinho e esse outro aqui é azão azinho, lembra? Quando você toma um antibiótico, o que acontece? Vamos ver aqui qual que ficou. Esse aqui, que era azão azinho, ele é mais resistente ao antibiótico. Então, você tomou até a metade, os que eram mais fraquinhos, menos resistentes às bactérias, morreram. Mas ficou ali um grupinho de bactérias resistentes. Aí você foi e parou o antibiótico. Aí essas aqui fizeram o quê? Se proliferaram, aumentaram sua população e deram origem a uma população de bactérias resistentes àquele antibiótico, né? Aqui eu botei pessoa, acho que já estou curado, não preciso mais de antibióticos, as bactérias, uhul, né? Aquelas resistentes. Então, já existia essa diferença aqui na população, veio uma força externa que foi o antibiótico, fez com que uma parte dessa população seja fez com que uma parte dessa população tenha sido eliminada e o que sobrou, um pequeno grupo, fundou uma nova população com uma característica diferente. Essa aqui ela era meio resistente, porque metade era, metade não era, e essa daqui ela é 100% resistente. Então, antes de a gente falar mais um pouquinho de genética, quero trazer para vocês o conceito de população. Na aula passada, a gente viu o conceito de espécie, né? Então, acho que eu trouxe até isso aqui para vocês, né? Que é a organização biológica, átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, organismo. E o organismo aqui teria do organismo para a população, a gente tem a questão da espécie. Então, o que é uma espécie biológica? Lembra que a gente viu? São seres que podem intercruzar entre si, gerando descendentes férteis. Então, a definição de população é bem semelhante. A diferença é que agora uma população é um grupo da mesma espécie, né? Então, a população é um grupo de indivíduos de uma mesma espécie que coexiste em uma área. Então, a gente tem, por exemplo, a população de formigas do sul do Brasil, a gente tem a população de formigas do norte do Brasil. A população de formigas de João Pessoa tem a população de formiga de Bahia, então é diferente, né? Porque elas têm que conviver na mesma área. E elas são capazes de se reproduzir isso, porque elas são da mesma espécie, então já fica dentro disso, né? E, obviamente, né, como é um conjunto da mesma espécie, geram descendentes viáveis. Então, a genética de populações vai trabalhar aqui, né, para gerar, nessa população, para gerar informações. Essas informações são importantes para compreender
essa população, essas espécies. Também na questão de biotecnologia, melhoramento genético, e também para a compreensão do processo de evolução. Dessa forma, a gente pode dizer que a genética de evolução, a genética de populações é um ramo da biologia, obviamente, né? E dentro da biologia é um ramo da evolução. Então, a genética de populações, ela nasceu lá no estudo da evolução, que vai estudar, pois é, através de cálculos matemáticos. Poxa, professora, a matemática não mas tem como fugir, né? Isto do quê? Distribuição, né? Composição genética, certo? De uma ou mais populações e as consequências de possíveis mudanças. Então, por exemplo, aqui, semelhante àquele exemplo da bactéria, a gente tem uma população que ela tem uma diversidade, certo? E essa população pode sofrer diversas forças externas, e aí ela pode se tornar uma população com um determinado perfil gênico ou com outro determinado perfil gênico, ou manter esse padrão aqui inicial. O que a genética da população estuda, certo? É a microevolução. O que é a microevolução? É a mudança no DNA. É essa mudança que a gente consegue ver aqui, ó, de frequência do gene, dos alelos. Lembra que a gente tem cromossomo, que é a molécula do DNA, né? Aí a gente tem um pedacinho de cromossomo, que é um gene, e aí o que tem de um lado e tem do outro cromossomo que é irmão a ele, o que tem do outro lado na mesma posição é um alelo, que é essa história de azão, azinho, né? É o alelo. Então, é uma porção de gene do DNA. Então, a microevolução estuda essa diferença que vai acontecer a nível de DNA, certo? Que vai ocorrendo normalmente durante um período de tempo relativamente curto, certo? A microevolução é essa evolução. E explica, por exemplo, o fenômeno da especiação, que a gente viu aula passada, né? A adaptação ao ambiente, como é essa questão aqui, por exemplo, das bactérias. Vamos seguir. Então, a genética de populações, ela tem um enfoque grande no estudo dos alelos. Os alelos, mais uma vez, é aquele azão azinho, bezão bezinho, cezão cezinho, que está lá nos cromossomos, no mesmo local em cromossomos irmãos, né? Então, existem fatores capazes de mudar a taxa dos alelos. O que é a taxa de alelos? É o quanto esse alelo aparece em uma população. Quais são esses fatores, né, que vão permitir que a taxa, que a frequência, que a quantidade desses alelos mudem? Então, a distribuição e mudança na frequência dos alelos sofre influência, né, que sofre influência de 4 forças evolutivas: a seleção natural, a deriva gênica, a mutação e o fluxo gênico. A gente já viu tudo isso, mas a gente vai ver mais uma vez aqui, rapidinho, para revisar, certo? A seleção natural, a gente viu, né? Lembra que a gente estudou as teorias de evolução, aí dentro das teorias de evolução tinha o Lamarck, né? Que era a lei do uso e desuso, e tinha também o Darwin, na verdade, que foi o Darwin e o Wallace, que foram os pesquisadores que desenvolveram, né, que pensaram, que explicaram, que comprovaram a seleção natural. Então, é um processo em que os organismos mais aptos são selecionados, né? No caso aqui do antibiótico da bactéria, é um caso de seleção natural, porque existe uma variedade dentro dessa população naturalmente, certo? Essa população, ela sofre uma força externa. E quem está mais apto? Quem é o mais resistente ao antibiótico, certo?
E aí eles sobrevivem, se reproduzem e seleciona uma nova população aqui, né? Seleciona novos indivíduos. É uma seleção natural, certo? Porque eles conseguem passar aqui para os seus descendentes. Então, seleção natural. A mutação também a gente já viu esse conceito desde o início. A mutação é uma alteração que pode ser tanto natural quanto induzida. Natural é aquele que vai acontecer lá naturalmente, quando o DNA ele se divide, quando o DNA ele se replica, certo? Ou induzida por algum agente mutagênico. O que é um agente mutagênico? É o meio ambiente, podem ser remédios, podem ser radiação, certo? Pode ser radiação solar, pode ser raio-x. E aí a gente lembra que mutação pode acontecer, por exemplo, a troca de um único ácido nucleico aqui, né? De uma única base nitrogenada. E aqui a gente vê quando troca, no caso aqui, o A pelo U, a hemácia, ela deixa de ter esse formato natural, normal, né, achatadinho, e passa a ter um formato de foice, né, que aqui é o caso da anemia falciforme. Então, uma mutação é mudança no DNA, certo? Uma mudança, na verdade, aqui, desculpa. É a mudança aqui do DNA, foi do T para o A. Essa mudança vai refletir no RNA. E o RNA vai refletir na proteína, que no caso aqui é o formato da hemácia. A migração é um conceito, né, que a gente compreende. Então, os processos migratórios existem na natureza, naturalmente na natureza, né? Então, as histórias bíblicas trouxeram as migrações, a gente tem guerras, hoje a gente tem muitos problemas de migração com a questão dos territórios, da economia. E para além do mundo humano, a gente tem a migração, a gente sabe, né, que as aves migram, que os animais migram no inverno, que alguns animais marinhos migram, as tartarugas fazem deposição de ovos em lugares diferentes. Enfim, a migração, ela leva, né, à introdução de genes de uma população para outra. Então, aqui, por exemplo, de uma população A, por exemplo, vamos falar aqui do Brasil, né? Quando a gente, antes da chegada dos europeus. E aí chegaram os europeus no Brasil. O que foi que esses europeus trouxeram? Eles trouxeram o gene deles. E nós nos transformamos em né, os europeus, os africanos, os asiáticos. Nós nos tornamos uma população multirracial, certo? Então, é a introdução de novos genes. Isso diminui ou aumenta a variabilidade genética? Isso aumenta a variabilidade genética, certo? Então, faz com que essa população resultante tenha uma frequência intermediária ao valor das populações originais. Então, a gente tem uma maior frequência, né? Uma maior variabilidade genética, a melhor dizendo, mas aí a frequência fica entre essa daqui e a outra, né? Então, você vê aqui tinha muito mais vermelho e aqui tinha muito mais amarelo, e, né, pensando aqui no gene, e nessa nova população é um meio a meio, certo? Porém, é uma população mais diversa. E a deriva genética, ou a deriva gênica, que a gente já viu né? Ocorre quando a população ela vai sofrendo alterações. Lembra que a gente viu da Pangeia, que vai se dividindo, de uma barreira geográfica. Então, por exemplo, aqui, se você pensar que tem uma população original, acontecer um evento gargalo, é um evento que vai limitar quem vai poder sobreviver, quem consegue sobreviver e quem não consegue. Então, o vulcão lá das ilhas da Espanha que está em erupção agora. Algumas espécies de plantas vão sobreviver, outras não. As que sobreviverem, quando o vulcão parar de né, ficar no seu estado inativo,
elas vão fundar uma nova população, com apenas o DNA de quem sobrou aqui. Então, vai ser uma população com menor diversidade, né? Uma população nova, né? A gente viu isso aqui com o nome de efeito fundador, quando uma população sobrevivente dá origem a uma nova população. Então, a deriva genética ocorre como resultado de flutuações aleatórias, né? Na transferência de alelos de uma geração para outra. Então, principalmente quando a gente tem aqui pequenas populações, porque aconteceu algo, aconteceu condições ambientais adversas, que gerou esse efeito gargalo, ou aquela separação geográfica, como eu falei, que é o efeito fundador. Isso faz com que aqui a gente tenha mais alelos, e aqui nós temos menos alelos, certo? Então, deriva genética são flutuações da frequência dos alelos. Frequência, né? Às vezes que aquele alelo aparece, é a frequência. Aí veio, agora começa realmente aqui a parte mais importante da nossa aula. Veio um estudioso matemático que gostava lá da biologia, Godfrey Hard, na verdade a gente fala mais de Hard, mas ó, como tem um tracinho aqui, esqueci de botar, eu vou ter botado a foto do outro, né? Quando tem um tracinho assim, é porque trabalhou, eles tiveram a mesma ideia junto, mas não trabalhavam juntos. Mas estavam pensando a mesma coisa. Então, o Hard e o Weinberg, né? Eles propuseram o princípio de Hardy-Weinberg. Então, aqui a gente vê que foi lá no século XIX, né? Que ele nasceu aqui no final do século XIX, ele era matemático. Então, o que foi que ele pensou? Vai acontecendo essas mudanças nas espécies. Mas por que essas mudanças ocorrem? Porque coisas adversas ocorrem. É um vulcão, é um rio, é a radiação, é a falta de comida, é excesso de chuva, é a seca. Se nada disso acontecesse, se tudo ficasse igualmente como era, nada aconteceria. Então, assim, se nenhuma mudança acontecesse, o genótipo, o DNA, os alelos daquela população não se alteraria. E aí ficaria sempre igual de uma geração para outra. Então, é o princípio de Hardenberg, vai permitir, então, avaliar a frequência de um alelo em uma população. Então, assim, para avaliar a frequência de um alelo em uma população, você tem que considerar que aquela população está ali parada, que não tem nada acontecendo com ela. Porque se você está avaliando hoje, aí avaliou, vai passar um ano coletando, por exemplo. Quando for ano que vem, ali algumas espécies morreram, ali houve uma migração, vamos dizer que aves. Vieram as aves de outro lugar, houve um desmatamento, eles foram para outro lugar. Então, você só consegue determinar se você, né, fixar um tempo e estudar aquilo ali naquele momento, né? Esquecer que pode acontecer a seleção natural, a mutação, tudo. Então, qualquer modificação na frequência dos alelos de um gene ou dos genótipos é um indício que a população sofreu evolução. Então, quando você estuda estuda o princípio de Hardenberg na população, você consegue entender, verificar que mudou os alelos, que mudou o genótipo, é um indício de evolução, que é a microevolução. Então, vamos lá. Tiveram dois estudiosos lá no século XIX que deram continuidade aos estudos de evolução, eles eram mais ligados à matemática e pensaram que existem uns alelos. O que faz a evolução acontecer são esses alelos mudando, que é lá no DNA. Certo? O que faz esses alelos mudarem? Algumas coisas fazem ele mudar, a gente viu, mutação, deriva, migração, seleção natural. Se nada disso acontecer,
eles manteriam-se o mesmo. Então, vendo esse princípio, é possível identificar a frequência dos alelos e se, com o passar do tempo, houve mudanças ou não. E se houve, é um indício de evolução. Então, é uma evidência da evolução também. Então, preciso de muita atenção de vocês aqui, 100% atenção, foco, porque isso é importante e é um pouquinho difícil, porque para estudar o princípio de Heisenberg, a gente tem que entender o que é uma frequência gênica ou alélica. Então, alelo, vocês todos já sabem. Olhou isso aqui, já sabe que é um alelo. E isso também é chamado de frequência gênica. Ponto. Gênica porque um alelo é um gene. E dois alelos diferentes é porque é uma cópia de gene que sofreu uma diferencinha. Então, a frequência gênica ou alélica é a mesma coisa. O que é a frequência gênica ou alélica? É a frequência relativa porque divide pelo todo, né? É a frequência relativa de um alelo de um locus, né? Obviamente que o alelo está em um local, numa população. Então, olha aqui para cá. Eu tenho essa população, quantos indivíduos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que é que vocês têm que saber aqui? Que tem 8 indivíduos. E aqui a gente está tratando de um alelo, um gene que tem 2 alelos. Então, a gente sabe que a frequência desses alelos é 8 vezes 2. Né? Que, na verdade, a frequência de todos os alelos, eles aparecem aqui 16 vezes. Isso tem que saber, quando está falando de frequência de alelo, tem que saber tem que lembrar disso, que tem que multiplicar por 2, se for o caso. Se ele estivesse tratando aqui, se tivesse aqui mais um alelozinho aqui, sei lá, a linha, se tivesse mais um alelo, aí teria que multiplicar por 3. Mas aqui a gente está tratando de um alelo que ele tem 2 cópias. Então, eu quero saber qual é a frequência alélica do azão. Então, a frequência, bota um F, do azão é igual, aí tem que contar quantas vezes ele aparece. Então, ele aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele aparece 9 vezes. Mas, para a gente ter a frequência relativa, na verdade, aparece 9 vezes em quanto? Porque aí a gente consegue ter a porcentagem. 9 vezes em 16 possibilidades, né? Nos 16 indivíduos. Então, a gente vai ter esse número aqui, certo? Que é a mesma coisa que 56%. Se a gente multiplicar por 100 aqui, ó, vem 1, 2, 3 casas. Na verdade, 56,2%, né? A mesma coisa para o A. Você conta aqui, desculpa, Azinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, apareceu 7 vezes em 16, dá essa conta aqui. Ok? Que vai dar aqui, então, 43,7%. 43,7%. O que é que tem que saber aqui? Além de vocês terem que saber quando pede a frequência alélica, quer saber do alelo e tem que ver quantos alelos está dando por indivíduo para poder fazer essa conta aqui. Tem que saber também que a soma vai dar sempre 1. Sempre 1. A soma dos genótipos ou dos alelos vai dar sempre 1. Porque é em porcentagem, né? 100% também. Aí, ó, vamos virar. E aí, outra coisa muito importante, que pode confundir um pouco vocês, que é o seguinte, frequência genotípica. Aí tem que lembrar que genótipo é o conjunto de tudo. Alelo é só a letrinha, genótipo é o conjunto de tudo. Então, pensa, gene ou alelo é um pedacinho, é a letrinha sozinha. Genótipo, genotípico é o conjunto, é o tipo, é o conjunto, tá bom? Então, é a proporção à porcentagem.
na população de diferentes genótipos. E o que é o genótipo nesse caso? São os pares de alelos. Então, gênica, gênico, né? Frequência gênica, é o alelo sozinho, e genotípica, ou genótipo é o par. Pode ser azão-azão ou azinho-azinho. Ou azão-azinho. Então, gênica, tá? Lembra gene, só o pedacinho, só o alelo. Genótipo, lembra que eles estão em par. Preciso muito que vocês saibam disso, tá bom? Principalmente quem vai fazer o Enem esse ano, tem que pegar, depois de assistir essa aula, assistir outras aulas e fazer muito exercício. Outras aulas no YouTube, já falei pra vocês, vários professores, certo? Aí vai contar do mesmo jeito, ó. O genótipo azão, ele aparece 1, 2, 3 vezes. Ah, professora, então vai ser 3 sobre 16. Não. 3 sobre 8, porque ele tá aparecendo, como é o pazinho, é em 8. Teria 8 possibilidades. Então, o azinho, apareceu 2 vezes, é 2, 8. E o azinho, eles são o quê? São heterozigoto. Então, eles aparecem 3, 8. Se somar tudo isso aqui, vai dar 1. Sempre vai dar 1. Isso é importante. Assim também pode ser perguntado sobre a frequência de heterozigose. Aí é a mesma coisa que a gente já viu já, que é contar quantas vezes o heterozigoto aparece. Ele aparece 1, 2, 3, divide pelo total, que é 8, e aí a proporção, a porcentagem dos genótipos heterozigotos na população é essa heterozigosidade. Heterozigosidade. Um trava-língua. Tá? Então, ó, gene ou alelo é alelo. Genótipo é o parzinho. Heterozigosidade é quando aparece os heterozigóticos. Certo? Deixa eu passar aqui. Aí vem a parte de matemática, que vocês não vão ficar chateados comigo, mas ó. Ele fez o cálculo, então ele pensou. Para o indivíduo ser azão, ele pode receber do pai e da mãe. Então, essa multiplicação aqui, ele foi escrita aqui de forma ao quadrado. E para azão, sempre. Para os dominantes homozigotos, vai ser P ao quadrado. Da mesma forma, pensou aqui que para receber azinho, a possibilidade é ao quadrado, porque pode ser da mãe ou do pai. E representou com Q ao quadrado. Então, sempre Q é a frequência dos homozigotos recessivos. Como do pai e da mãe, né? Não pode receber ao mesmo do pai e da mãe, vai ter que ser diferente para poder ser heterozigoto. Então, vai vir um do pai e um da mãe, né? Na verdade, e aí multiplicou por 2. A explicação matemática é um pouco mais complexa do que isso, né? O que é que vocês têm que saber aqui? Tem que saber essa fórmula decoradinha. Eu não vou cobrar isso no nosso simulado? Talvez. Não vou cobrar, se você achou essa aula, vai conseguir fazer. Mas tem que saber que o equilíbrio, o princípio de Hardenberg se calcula com essa fórmula aqui, onde P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado é igual a 1, que eu falei para vocês que sempre vai dar 1. Então, vai dar 1. E tem que saber que o P de pato, é o homozigoto dominante, o Q é o homozigoto recessivo e o PQ é o heterozigoto. Frequência de heterozigotos, frequência de homozigoto dominantes e frequência de homozigoto recessivo. Então, faz um print mental disso e anota no caderno e tem que lembrar
dessa fórmula aqui, tá bom? Vamos fazer então aqui uma questão para vocês entenderem mais ou menos como pode cair. Em uma população, em equilíbrio de Hardenberg. Então, segura isso aí, que isso aqui é importante. Tem que estar no equilíbrio dele. A gente já vai ver o que é esse equilíbrio. A frequência de B, então ele falou que a frequência de B é 30%. É 30%. Então, a gente precisa saber também aqui quanto é a frequência de Bzão, né? E também, o que é que pode saber mais, qual é a frequência do Bzão, Bzinho, né? Então, vamos ver mais o que é que ele quer saber. Se essa população for formada por 1.000 indivíduos, então aqui ele está dizendo a quantidade de indivíduos total. Espera-se que sejam heterozigotos. Então, se a frequência de B é 30, a frequência de Bzão é 70. Não tem que fazer 1, certo? Isso aqui significa, né, por cento, então, na verdade, é 0,3, porque aqui é porcentagem e aqui é porcentagem. É 0,3 e 0,7. Como calcula heterozigotos, que eu falei para vocês? Calcula 2pq. Quanto é 2pq? É 2 vezes 0,3 vezes 0,3 vezes 0,7. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 7, 21, vezes 2, 0,42%. Só que ele quer saber quantos de população formada por indivíduos espera-se que sejam heterozigotos. Ele quer saber em indivíduos quantos vão ser. Então, assim, não tem 0,42 porque ele quer que multiplique por 1.000. Então, ele quer que multiplique por 1.000. O único que tem aqui, né, é o 420, que é isso mesmo, esse é o nosso gabarito, porque é para multiplicar a frequência pelo número de indivíduos, e aí você sabe quantos indivíduos heterozigotos vão ter nessa população. É fácil? Não é fácil, mas esse é o caminho. É a primeira vez que vocês estão vendo isso, da segunda vez vai ser mais fácil, vai fazer outra questão, vai ser mais fácil, e por aí vai. Aqui tem a explicaçãozinha, né? Porque quando eu faço PDF, fica lá para vocês. Eu falei para vocês, naquela questão, tinha dizendo que a população estava em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Porque para calcular para utilizar o princípio de Hardy-Weinberg, é necessário que a população esteja em equilíbrio. E não é qualquer equilíbrio, é o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Certo? E existem condições necessárias, que vocês já sabem quais são, para que a população esteja em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Como é a população? Essa população ela tem que ser grande, certo? Ela não pode ser uma população pequenininha, tem que ser uma população grande. Os cruzamentos devem ocorrer ao acaso, então não pode ser predeterminado. Não pode existir seleção natural, então elas não podem estar sofrendo nenhum processo de seleção natural. Não pode ter mutações gênicas, não pode ter. E não pode haver migrações. Ou seja, não é real, não é uma situação para estudo, não é uma situação real, né? Na natureza, isso aqui não ocorre tudo ao mesmo tempo. Mas, fazendo numa condição hipotética, é possível determinar como está a frequência de um determinado gene em um determinado espaço de tempo. Aí depois de um tempo você vai lá e estuda de novo. Depois de um tempo você vai lá e estuda de novo. E aí você vai vendo diferenças de um para outro e vai ali vendo, né, a evolução acontecer. Então, segundo o princípio de Hardy-Weinberg, também conhecido como lei do equilíbrio de Hardy-Weinberg, caso a população não sofra mecanismos evolutivos, as frequências gênicas permanecerão constantes. Exatamente.
Se nada acontecer e tiver o cruzamento ao acaso, vai permanecer constante. Não sofrerá modificações constantes, não sofrerá mutações, não sofrerão grandes modificações, não aumentarão gradativamente. Se não sofrer nenhum mecanismo evolutivo, elas vão ficar constantes, tá? Então, tá aqui o gabarito letra A. Outra questãozinha. Essa é um pouquinho mais difícil, mas vamos lá. Considere que a capacidade de enrolar a língua em U, aquele Uzinho assim, não sei fazer, não sei, é determinada por um alelo dominante, R. A gente está falando aqui de R, né? Imagine que em uma população de 1000 indivíduos, 51 consigam enrolar, 51%. Então, ele está falando aqui que 51% vai ser tanto Rzão, Rzinho, quanto Rzão, quanto Rzão, Rzinho. E 49, não. E aí, 49%, né? A gente tá aqui na A. 49% não, porque são Rzinho, Rzinho. Admitindo-se que essa população esteja em equilíbrio de Hardy-Weinberg, então a gente já viu como é o que é que tem que fazer, né? Perguntas. Qual a frequência dos alelos Rzão e Rzinho? Então presta atenção. Essa é diferente da outra que a gente fez. Essa está dando a porcentagem do parzinho, aqui é genotípico, naquele outro era um Bzinho sozinho, tá vendo? Aqui está em dobro. Então, se ele está dizendo que F, Rzinho é 49%, o que é que a gente sabe aqui? Quem é Rzinho, que vocês já sabem, é Q ao quadrado. Q ao quadrado, 49% é a mesma coisa que 0,49%. 0,49 só. Aí pega, né? Que aí a gente tem que fazer o quê? Tirar a raiz de 0,49, porque tá ao quadrado. Então, para transformar, para cortar, para tirar o quadrado, né? Tem que achar a raiz. E aí a raiz de 0,49, eu sei porque eu vi antes, que eu também não lembro. Seria, a raiz de 49 é 7, então é 0,7. 7 vezes 7 é 49. A gente achou o que aqui? Achou que. Então a gente achou o Rzinho só. Entendeu? Achou o Rzinho. Se achou o Rzinho, a gente achou o Rzão. Para 1 falta quanto? Faltam 0,3. Qual a frequência, então, de Rzão e Rzinho? Certo? A frequência deles é 0,3 ou 0,7%. Aí, o que ele quer saber aqui, a frequência é isso mesmo, né? Tá aqui, eu coloquei arrumadinho aqui para vocês, porque sempre fica ruim com o meu mouse aqui. Então, ó, a frequência de Rzão é o P, Rzinho é o Q, né? Então, aqui tem só explicando. Para o heterozigoto é 2pq e para o recessivo, Q ao quadrado. Ele deu o Q ao quadrado, a gente achou o Q sozinho. Do Q sozinho, faltando para completar 1, né? A gente acha o P, que no caso é o recessivo, e o dominante, tá? Para o segundo, ele pergunta... Eita, já apareceu aqui. Esqueci de tirar aqui. Qual o número esperado de heterozigotos? A gente já fez isso aqui, né? Vai multiplicar o Rzão com o Rzinho. Só multiplicar um pelo outro? Não. Multiplicar por 2, certo? Então, olha só. É 0,3 com 0,7... 7, 7, 14 com 7, 21. 21 com 2 é 42.
né? 42% ou 0,42. Aí a mesma coisa, tem 1.000 indivíduos, porque aqui ele quer saber qual o número esperado de indivíduos heterozigotos. 42 vezes 1.000, então a resposta é 420 indivíduos. Então, sempre tem que ficar pensando se ele está falando do alelo ou se ele está falando do parzinho, para poder ver se vai usar o quadrado ou não, tá? Mais um aqui, né? Sem muito desespero. Vamos lá. Uma população em equilíbrio gênico, ou seja, em equilíbrio de Hardy-Weinberg, essa aqui é grande, não fiquem chateados, é a última. Apresentam 980 indivíduos, azão a azão. 840 azão azinho. E 180 azinho azinho. É correto afirmar que nessa população a frequência de A será de azão e de azinho será respectivamente de. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é quantos tem aqui no total de indivíduos. 0, aqui vai dar 16 com 4, 20, sobe, 8 com 2, 10, 9 com 1, mais 10, mais 20. Então, nós temos 2.000 indivíduos nessa população, certo? Ele quer frequência de alelo. Então, se ele quer frequência de alelo, a gente tem que saber quantas vezes esse alelo aparece. Não são 2 alelos? Se são 2 alelos, tem que multiplicar por 2. Então, o total de alelos que tem é 4.000 alelos. Tem 2.000 indivíduos, então cada um vai ter 4.000 alelos. Certo? Então, aqui a gente tem 980 indivíduos com azão a azão. Então, quantos azões eu tenho aqui? Duas, eu tenho dois, eu tenho 2 para cada indivíduo. Um indivíduozinho aqui, ele vai ter azão a azão. Então, 2 indivíduos ele tem 2. 2 indivíduos vão ter 2 vezes isso aqui, 4. Então, 980 indivíduos vai ter 980 indivíduos vão ter quantos azões? Multiplicado por 2, certo? Até anotei aqui, é 1.900 e 600. Desculpa aí, 60. Nesse caso aqui, que ele só tem um azão, aí não vai precisar multiplicar, né? Então, nesse caso aqui de azão, é exatamente 840 para azão e 840 para azinho, porque cada um vai ter um azão e um azinho. E aqui, obviamente, é 180 vezes 2, 360 azinho. Ficou difícil de mostrar aqui. Ó, vou explicar, terminar de explicar aqui já no detalhe. Presta atenção. Tamanho da população, a gente viu aqui, somou todo mundo, 2.000 indivíduos. Então, se a questão pede a frequência de alelos, tem que ver que tem 2.000 indivíduos, então há 4.000 alelos. E aí, ó, esses indivíduos que são azão, como cada um possui o alelo A, esse é o total de alelo A. Nesse caso aqui, cada indivíduo só vai ter um. Então, a gente vai ter 840 para o A e 840 para o Azinho, azão, azinho. E a gente fez até aqui, né? 180 azinho, azinho, então 360 azinho. Qual o total de alelo A? Para o alelo azão, é esse aqui, mais 840, é isso que ele bota aqui, ó. 1.960 mais 840, dá 2.800. Qual o total de Azinho? É esse aqui,
mais esse aqui, que dá 1.200, certo? Frequência do alelo A é todas as vezes que ele aparece dividido pelo total. Frequência do Azinho é todas as vezes que ele aparece dividido pelo total. E aí, a gente tem aqui 073, resposta D. É complicado? Vocês vão dizer, professora, eu não entendi nada? Vão dizer, eu vou acreditar. Eu vou acreditar, porque é complicado. É complicado mesmo, mesmo, mesmo. Mas é o assunto, né? É um assunto que cai no vestibular, então, assim, se a pretensão de vocês é fazer o Enem, é preciso estudar, assistir mais umas aulas desse assunto com outros professores, né, que fazem, que respondem vários exercícios. A gente tem esse processo de estarmos aqui no, distantes, então é, é isso. Não tem muito o que fazer. Eu não vou cobrar essas contas a vocês no nosso simulado, mas eu vou cobrar que vocês saibam o que é o princípio de Hardy-Weinberg. Ok? Espero que vocês tenham gostado. A próxima aula não vai ser tão difícil assim, tá bom? A gente se vê semana que vem. Beijo.